Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha. Mais um vídeo aí sobre gestão de processo. Lembrando que o número de controle aqui é o número 4, tá? A gente entrou no número 4, primeiro item, número 4. Esse número 4 é um número de controle aí para você se localizar dentro da apostila. No dia da consulta, você já ter memorizado aí onde fica o título e aproximadamente em qual momento que estaria, em qual localização ele se encontrará na apostila. É uma espécie de indexação mental. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre rotina e aprimoramento de processo. Antes de falar sobre essa rotina e aprimoramento, primeiro a gente tem que entender o que é a rotina. O que é uma rotina? É uma padronização. Essa padronização, ela gere treinamento, execução auditada, checagem, e tudo isso acontece continuamente. E assim, a busca é sempre procurar atuar nos desvios de não, sem tregos. Então, no caso, a sua bibliografia, ela define exatamente dessa forma o que seria a rotina e padronização do processo. Ele vai dizer o seguinte: rotina é padronização, muito treinamento, execução auditada, checagem de tudo continuamente e atuação nos desvios sem trégua. Aí ele vai falar também que o professor Falcone, ele ainda afirma que 100% dos problemas operacionais são exatamente motivados ou provenientes da má gestão da rotina. Então, para esse professor Falcone, a má gestão das rotinas é, consequentemente, a causa dos problemas operacionais em 100% dos casos. Apesar de ser pouco observada e dada a elas a devida atenção, as atividades rotineiras são essenciais para qualquer organização. Porque, quando elas não são padronizadas, as atividades operacionais realizadas diariamente podem gerar rupturas e perdas que afetam profundamente os resultados da organização. Então a gente tem que manter esse padrão para quê? Para diminuir a margem de erro. E ainda assim, existem diversas formas de aprimorar a execução das atividades em uma organização. São os chamados processos de melhoria da produtividade. E aí, a grande vantagem desses processos é que eles podem ser aplicados em conjunto, o que vai tornar as medidas ainda mais eficazes. E que processos seriam esses? Bom, esses processos seriam o mapeamento do próprio processo, a identificação e eliminação das falhas, a eliminação de etapas desnecessárias, a melhoria na utilização dos recursos e a formalização de um novo método. Agora a gente vai discorrer sobre cada um deles. Bom, o primeiro deles é o mapeamento. O que seria esse mapeamento? Bom, primeiramente, o mapeamento é a questão de você analisar. É um estudo. E esse estudo, obviamente, é um estudo das atividades realizadas. Aí de ponta a ponta em um processo, ou seja, do início até ao fim. Além da identificação das entradas e as saídas, como a gente viu anteriormente, a saída é o objetivo final. Com isso, se realiza um desenho do fluxo dessas tarefas, o que aumenta a compreensão de como o trabalho é realizado. Aí, para que serve isso? No que isso nos favorece? Se o mapeamento for feito corretamente, ele vai facilitar, por exemplo, na identificação dos erros e na implementação das melhorias ou das correções. O que nos leva à identificação e eliminação das falhas, que é o segundo item desse processo. Quando o processo está totalmente mapeado, ele se torna mais fácil e preciso. O processo de identificação das falhas e gargalos que afetam a produtividade e o resultado final. Então, o processo, a identificação da eliminação das falhas é para que a gente possa identificar tudo aquilo que afeta no resultado final. É nessa etapa é nessa etapa que não basta identificar o problema e quais os seus aspectos. É crucial conseguir apontar qual é a raiz e o que precisa ser feito para cortá-lo. Então, nessa etapa que você vai identificar o problema, a raiz desse problema, para quê? Para que você possa atuar, cortar o problema pela raiz. Assim,
os esforços aplicados são muito mais eficazes no sentido de eliminar a falha e seus sintomas. Por quê? Porque você está atacando no cerne da questão, na raiz do problema. E o próximo é a eliminação das etapas desnecessárias, né? Isso é uma outra questão que afeta diretamente na produtividade. O que seria isso? Execução daquelas tarefas que não tem impacto positivo nenhum no processo, mas que você ainda perde tempo realizando essas etapas. A mesma coisa serve para aquelas tarefas repetitivas, como por exemplo, o deslocamento de um trabalhador, de um colaborador, para a busca de materiais e informações, por exemplo. A gente tenta fazer o gargalo disso aí, evitar ao máximo esse tipo de ação. Na otimização desses processos, esses pontos podem ser identificados e eliminados, tornando a atividade mais enxuta e objetiva. Então, a partir do momento que você identifica as etapas do processo necessário, então você vai conseguir retirar essas etapas porque você já as identificou e já percebeu que elas não influenciam de maneira positiva nesse processo. Melhoria na utilização de recursos. Bom, aí a gente vai falar de desperdícios, né? Desperdícios de recursos pode ser considerados de materiais, que é o mais comum, pode ser considerado também o de tempo e o de ferramenta. Contudo, também é preciso considerar que o processo engessado e ineficaz que afeta a produtividade também é um desperdício. Então, é o mais comum, né? Nesse processo, o que uma empresa busca sempre diminuir? Os gastos, né? Os gastos e o melhor aproveitamento dos seus recursos, seja pessoal ou material. Então, aquilo que é desperdício onera de maneira negativa a realização de qualquer processo em qualquer organização. E no caso aí desse processo engessado, ele é a mesma coisa de falar que é um desperdício de mão de obra. Então, ao avaliar as perdas do processo, também é necessário estudar como é que essa produtividade vai poder ser aumentada. Ou seja, o que pode ser feito no meio das modificações como layout, melhorias no processo de comunicação, integração entre setores e mudanças no método de execução, por exemplo. E por último, a formalização do novo método. Toda vez que um processo é otimizado, certamente ele sofreu algumas mudanças da maneira anterior como ele era executado. Então, para garantir que isso seja adotado na prática, ou seja, deu certo, é esse o novo procedimento, é isso que tem que ser feito, vai ser necessário que seja formalizado esses ajustes e fazer com que eles se tornem de conhecimento de todos os colaboradores. Não adianta eu descobrir um novo método, uma nova forma de atuar ali mais eficiente e eficaz e não dissipar essa informação aos outros. Então, a formalização desse novo método é de interesse do processo, é de grande interesse, diga-se de passagem. Bom, o número de controle para rotina e aprimoramento do processo é o número 4, significa que ele fica no início da apostila. E a partir do número 4, a gente entra, obviamente, no número 5, o que encerra a primeira aula do assunto gestão de processo. Então, até agora, o que a gente viu sobre gestão de processo? A gente viu a definição dos diversos componentes do processo, vimos o método PDCA e de gerenciamento, né, desses processos, e a rotina e o aprimoramento desse processo. A partir do próximo vídeo, a gente vai entrar no número de controle 5 e falar a respeito do desempenho, do desenho e modelagem de processo. Aí é o índice 6, vamos falar direto para o 6. E assim, a gente encerra esse vídeo, fica atento até o próximo vídeo, tamo junto. Casenso 2022.